dia a todos presentes aqui, bom dia ao pessoal que nos assiste pela internet. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Eu quero agradecer à Fundação Parar, quero agradecer à Audi também pelo convite. O tempo nosso é um pouco limitado, então vamos direto ao assunto. O nosso tema é educação para a segurança e a violência urbana. Por que é educação para a segurança? Porque começa com educação. Educação é um processo que envolve conscientização com mudança de comportamento. Já adianto para vocês que nós não precisamos mudar de país. Apesar de todas as coisas que acontecem aqui sob o ponto de vista político, que não é o nosso foco, sob o ponto de vista da violência, a gente tem uma convicção, e eu falo isso com 35 anos de estrada, seja na segurança pública e na segurança privada, e afirmo para vocês que o brasileiro é mal educado em segurança em geral. E por conta desse sentimento, nós vamos aqui explorar um tema com vocês que vai tentar dar um novo significado às questões de segurança. Educação para a segurança, conscientização com mudança de comportamento. Como é que começa essa história? A história começa exatamente nesse questionamento. A gente consegue viver sem risco, gente? Não. Já adianto para vocês. Viver é uma arte, e uma arte de nós corrermos riscos permanentemente. Isso é uma característica da vida nossa. Nós temos riscos em todos os momentos. Desde a hora que você levanta ao sair da sua cama, você pode tomar um escorregão no tapete, tem esse tipo de riscos, os riscos intencionais, os riscos não intencionais. Esse é a nossa vida. Então a gente já adianta para vocês que não é possível viver sem riscos. Agora, por conta dessa afirmação, a gente vai se paralisar, a gente vai se intimidar? Não, nós vamos à luta, nós vamos entender um pouco essa questão. Segurança não é ausência de riscos, gente. Riscos estão permanentemente espalhados aí no nosso dia a dia, em qualquer ramo de atividade. Portanto, segurança não é isso. Qual que é o desafio, portanto? Qual que é o desafio que eu faço para todos vocês aqui, sob o ponto de vista da violência urbana? É a gente entender segurança como qualidade de vida. Quando a gente passa a entender segurança como qualidade de vida, a nossa vida muda completamente. Nós brasileiros somos muito, a partir dessa afirmação de que nós somos mal educados em segurança, a gente é muito resistente às questões de segurança. Até bem pouco tempo atrás, era muito comum no meio corporativo se falar, não vamos investir em segurança porque segurança não traz lucro. Felizmente, essa frase já ficou caduca, já ficou para o passado, e obviamente hoje nós temos aí a segurança sendo tratada, sendo percebida de uma maneira completamente diferente. Seja a segurança até no sentido da gente diminuir as nossas perdas corporativas. Portanto, segurança, gente, é um aspecto importantíssimo na nossa vida. Qual que é o desafio? Deixe ela entrar na vida de vocês e passem a pensar segurança como qualidade de vida. Quando a gente passa a pensar segurança como qualidade de vida, como eu disse, a nossa vida muda. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui o meu amigo Guilherme, que eu acabei de conhecer. Se ele é uma pessoa mal educada em segurança, eu dou apenas uma dica de segurança para ele sobre o ponto de vista da violência urbana. Falo, Guilherme, antes de entrar na sua casa, ao chegar na sua casa à noite, se você mora numa casa, dá uma voltinha no quarteirão para ver se não tem ninguém em atitude suspeita. Isso é uma dica de segurança simples, gente. Mas se você é um sujeito mal educado em segurança, você vai falar assim para mim, Luca, vou perder 2 minutos fazendo isso? Ou seja, a dica não tem aderência. Você pode até fazer um dia que você acabou de me ouvir, ou ouvir um especialista, ou ler essa dica numa revista. Mas, a partir daí, no segundo dia, ela não tem aderência na sua vida. Agora, a partir do momento que o Guilherme percebe que isso pode representar uma segurança maior para ele fazer essa entrada em casa, sabendo que os criminosos se aproveitam desse momento, do momento de saída e do momento de chegar em casa para praticar suas ações, ele já não pensa mais que é perder 2 minutos. Ele passa a pensar que estou investindo 2 minutos na minha qualidade de vida. É outra conversa, gente, é outro papo. Esse é o grande barato da segurança, essa é a bandeira que a gente defende há muitos anos, e o César está comigo há tantos anos nessa empreitada, a gente defende e acredita nisso. E eu acredito nisso com base em experiências sólidas. Como ele disse, eu trabalhei durante 30 anos na Polícia Militar, sou um tenente veterano hoje, sou comentarista de segurança e venho com essa bandeira já há bastante tempo defendendo isso e também defendendo a quebra de alguns mitos que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre o ponto de vista da segurança. O grande barato da nossa vida, gente, é a prevenção. É em cima dessa frase
que é o nascedouro, o berço da prevenção. Não é importante o que o bandido leva da gente. O que é importante é o que ele pode deixar na vida da gente. Quando a gente passa a ter consciência do significado profundo dessa frase, de novo, a gente tem quase que uma forma de catapultar a nossa vida para um outro patamar. Cada um de vocês aqui pode ter tido uma experiência, ou pelo menos conhece alguém que teve uma experiência, né, de violência urbana. Perguntem a essa pessoa. Primeiro, como aconteceu? Invariavelmente a história começa assim: eu não sei, a hora que eu vi estava com uma arma na cabeça. Ou começa assim: não sei, apareceu do nada. É sempre assim que começa a história de um assalto. E estressem um pouco mais essa pessoa e perguntando para ela um pouco mais daquilo que aconteceu logo nos primeiros minutos após o incidente. E ela vai falar para vocês, ou vocês falando para vocês mesmos, recordem, se alguém eventualmente aqui já foi propriamente vítima da violência urbana, vocês vão perceber o seguinte, que nos primeiros 5 minutos, quando o criminoso vai embora, a nossa sensação é a perda patrimonial. A gente fica chateado pela perda patrimonial. Levou meu celular, levou meu relógio, levou meu carro, levou meu notebook, meu smartphone, coisas dessa natureza. Mas eu garanto para vocês, passados 5 minutos, a sensação da perda patrimonial vai embora. E aí fica aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim, que é o que o cara deixou na vida de vocês. Ter sido subjugado, ter tido uma arma apontada contra a própria cabeça, contra uma pessoa da família, um ente querido, esposa, filhos, marido e assim por diante. Portanto, gente, esse é o grande barato da prevenção. Vou passar um filminho para vocês agora, super rápido, para tentar tocá-los aí de uma maneira um pouquinho diferente, sobre esse mesmo assunto. Vamos assistir. É uma mensagem, gente. Cheia de sonhos. Sonhamos em ser mais e em ter mais. E, incrivelmente, estes sonhos vão se materializando e transformando nosso modo de viver. Conseguimos uma casa melhor, um carro mais bonito, acesso a tantas coisas boas. São os prazeres que a vida está nos oferecendo. Assim é a vida. Pode e deve ser bem vivida. Queremos chegar lá na frente, no brilho da maturidade, com um sorriso largo no rosto. Queremos contar boas histórias, e sempre de sucesso, não é mesmo? Para assegurar que tudo isto realmente aconteça, os nossos hábitos seguros devem ser mantidos, especialmente aqueles que protegem os nossos prazeres. Outros devem ser simplesmente eliminados, e alguns modificados. Assim conseguiremos colecionar atitudes positivas, e de prevenção. Este é o processo educativo. Educação para a segurança. A violência? Esta sempre esteve presente na história da humanidade, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas como a saúde, o lazer, a educação, a segurança também pode ser administrada. Isto é o que nos importa. Proteja a sua família, proteja o seu lar, proteja os seus deslocamentos pela cidade, proteja o seu trabalho. Afinal, a função da segurança em nossa vida é proteger os prazeres que ela nos oferece. Viva com mais segurança. Lembre-se sempre, segurança é qualidade de vida. Segurança e qualidade de vida. E a segurança serve para proteger os nossos prazeres, gente. A gente não tem que se limitar. A gente não tem que se privar. E aí entra um mito importante que eu venho debatendo, venho combatendo há muitos anos, que é o chamado mito da teoria da vitrine. Há quem fale que diante do cenário de violência urbana que nós temos aqui no país, e não é pequeno, é grande, é grave, há quem fale o seguinte: olha, você não quer ser assaltado? Não anda com carro bacana, não anda com relógio bacana, não anda com joias, não anda com isso.
Essa é uma bobagem homérica, gente. É claro, vamos falar apenas de carro, já que hoje aqui nós estamos na Fundação Parar e estamos na casa da Audi. É claro que um carro do segmento premium atrai um pouquinho mais de atenção. Mas o dia que nós tivermos que abrir mão dos nossos prazeres, por conta de uma frase como essa, sem fundamento, aí está na hora da gente jogar a toalha e mudar de país. Mas não é o caso, gente. Não é o caso. Não vamos, como diz o mineiro, matar a vaca para acabar com o carrapato, gente. Não precisa disso. Basta a gente incorporar um pouco de atitude, basta a gente incorporar um pouco de procedimento na nossa vida, basta a gente fazer o nosso setup em cima daquilo que acontece em termos de violência urbana e a gente vai conseguir ter prazer e fazer da segurança uma forma de proteger os nossos prazeres. Falando de carro apenas, tem gente que considera o carro como um meio de transporte para levar do ponto A ao ponto B. Para essa pessoa, eventualmente, não faz muita diferença ter qualquer tipo de carro. Para ele é indiferente. Como eu disse, é para levar do ponto A ao ponto B. Mas será que é justo eu pegar, por exemplo, você? Imagine se você, uma pessoa que adora performance, que adora tecnologia, que adora as coisas de bom gosto, com qualidade, um carro, por exemplo, do segmento premium que te oferece uma série de diferenciais de conforto, de segurança e de tecnologia. E a segurança, sob o ponto de vista da violência urbana, fala para você, ó, você não pode ter porque ele chama um pouco mais de atenção, e aí você se priva dos prazeres, a gente está colaborando para essa situação se afundar. É como se a gente desistisse e jogasse a toalha. Não. A segurança existe para proteger os nossos prazeres. Você pode ter tudo o que você quiser, desde que você haja com racionalidade. Não dá, por exemplo, para sair aqui em São Paulo, eu sempre falo isso, com o carro do segmento premium, com a porta destravada, com o vidro aberto, falando no celular, com o Rolex para fora, ou com o relógio valioso para fora, porque aí fica complicado, gente. A gente precisa fazer um ajuste apenas, mas não vamos ser radicais. Se esse é o teu prazer, poxa, por que a gente vai abrir mão dos prazeres? A segurança não existe para dilapidar as tuas vontades, os teus prazeres. Existe para proteger os teus prazeres. A gente defende muito esse aspecto, tá? Qual que é o nosso, então, e eu vou agora provar para vocês isso com base no nosso conteúdo aqui. Qual que é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo, gente, é criar obstáculos entre nós e os criminosos. E eu vou ter que falar um pouquinho de quem que é o criminoso aqui. Quem que é o criminoso, gente? O nosso criminoso, gente, ele tem, aliás, genericamente nós temos 3 tipos de criminosos, eu vou focar num deles com vocês. Nós temos o criminoso que age com motivação ideológica, graças a Deus, esse é um país-continente, um país-continente que do Oiapoque ao Chuí, nós somos uma única nação com diferenças regionais, culturais e folclore apenas, mas é um país magnífico, de uma única nação. Nós não temos o problema do terrorismo como tem, por exemplo, no Oriente Médio, como tiveram aqui os nossos vizinhos aqui do Cone Sul, como tem na Europa alguns países. Nós não temos o problema do terrorismo. Não vou falar do criminoso terrorista, porque não é esse cara que nos incomoda enquanto cidadãos comuns, que vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, vai para a escola, vai para a academia de ginástica, vai para a escola de inglês, vai para enfim, qualquer lugar. Esse cara não vou falar. Existe um outro tipo de criminoso, gente, que é o criminoso que age com motivação psicopatológica, é o mentalmente perturbado, de vez em quando acontece muito nos Estados Unidos, aqueles caras neuróticos de guerra, dificuldade para se adaptar no mundo civil, vamos chamar assim. Aí o cara tem um probleminha, briga com o chefe, vai lá, pega uma arma, ou então, enfim, acontece aqueles massacres que a gente ouve de vez em quando e vê. Também não é nosso caso. De vez em quando aqui no Brasil aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Realengo, um caso como esse, mas é um caso ou outro, gente. Sob o ponto de vista estatístico, não é o que nos incomoda. O que sobra, então? Sobra para a gente o criminoso com motivação financeira. Esse que entrou, por exemplo, na Protege, né? Agora em Campinas, recentemente, que faz atentado contra carro forte, que faz sequestros organizados, que faz roubos de centros de distribuição, aqueles criminosos que vão agir em grupo, em quadrilha, com fuzil, com radiocomunicadores, com coletes. É esse o cara que te incomoda no dia a dia? Qual é o seu nome? É esse o cara que te incomoda no dia a dia? Sim ou não? Não é esse cara.
Nós aqui, cidadãos comuns, não somos alvo desse tipo de criminoso, gente. O que sobra para nós, então? Sobra o criminoso com motivação financeira, mas o criminoso oportunista, aquele que sai de casa atrás de uma oportunidade. Ele sai à escolha, à caça de uma vítima simples, de uma vítima que está aí. São esses caras que estão aqui, eventualmente aqui na Oscar Freire, que estão caminhando por aí, que estão nas ruas e que estão à espreita de uma oportunidade. Esse é o criminoso comum oportunista. Gente, como é que esse cara pensa? Esse cara pensa em cima de uma equaçãozinha muito simples. Ele quer atingir um objetivo com o menor risco. Que tipo de risco eu me refiro? 2 riscos. Ele não quer ser morto e não quer ser preso. E aí também um outro mito que eu ponho por terra a partir de agora. Não existe esse papo do criminoso não tem nada a perder. Tem sim. O criminoso ele pode ser bandido, mas ele não é burro. Ele não quer ser morto e ele não quer ser preso. Ele não quer deixar rastros na sua ação que facilite a sua identificação e a sua prisão posterior. Se vocês acham que a vida do criminoso é fácil, não é, gente. Mesmo esses de colarinho branco que estão espalhados por aí, estão consumindo um monte de ansiolítico, consumindo um monte de calmante, porque não é a vida fácil, não. Se tem um bandido andando na Oscar Freire aqui agora, à espreita de uma oportunidade, passou um carro com uma sirene, o coração dele vai a 120 por minuto. Pode ser uma ambulância, gente. Não importa. A vida é difícil desse cara. A vida é difícil. E eu afirmo para vocês aqui, muitas vezes nós colaboramos para a ação do criminoso. E por quê? Porque nós somos pessoas que querem viver numa cidade, por exemplo, como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, e se comportar como se nós estivéssemos vivendo em Genebra ou na Suíça. Não dá, tem que fazer um ajuste, tem que fazer, como eu disse inicialmente, uma mudança de setup, né? Um pequeno ajuste. Esse criminoso, gente, como eu disse, ele tem um objetivo a alcançar e quer alcançar esse objetivo com o menor risco. Qual que é o segredo para a gente virar uma pessoa pouco atrativa sob a ótica do criminoso? É diminuir as chances de ele atingir o objetivo e pôr risco na ação dele. Pouquinho de risco, pouquinho de dificuldade. Você entendeu por que é importante você, no seu carro, manter a porta travada, o vidro fechado e não deixar a sua bolsa no banco do passageiro? Porque ele vai ter com o vidro fechado, vai ter que se encostar. Se ele for assaltar você, você vai ter que abrir o vidro, é tempo que está correndo. Se a sua bolsa não estiver no local visível, é tempo que ele vai ter que procurar a sua bolsa, ou eventualmente a sua bolsa estando num local não visível, ele nem vai escolher você porque vai retardar a ação dele. O criminoso não tem nada de pessoal contra você, gente, ele só quer dinheiro ou algo para transformar em dinheiro, algo que tenha liquidez. Né? Por isso que os celulares hoje são um grande objeto. Carro, gente, carro está diminuindo. Hoje em São Paulo, por exemplo, nós temos ali do desmanche, que fechou um monte de desmanche clandestino que incentivava o roubo e furto de carro. O próximo passo será as companhias de seguro fazerem uma diminuição dos prêmios, dos valores a serem pagos por conta da diminuição da incidência. A internet das coisas está vindo aí para poder, cada vez mais, nós temos rastreamento, vai ficando difícil, gente, o criminoso roubar carro. Hoje nós temos aqui, em algumas cidades, já instalado o Detecta, o projeto Radar, o cara passa com o carro com uma queixa de crime, o sinal, as câmeras detectam, já passa para a polícia. Está ficando cada vez mais complicado a vida do criminoso. Eu aposto nisso, gente. Eu aposto nisso. Apesar de eles desenvolverem novas técnicas, as fraudes aí estão subindo, etc. Mas aquela situação do crime de rua, eu vejo como um cenário, ainda vamos piorar um pouquinho, mas eu vejo que vai ficar pequeno para os criminosos, tá? Vamos entender, então, rapidamente como o crime acontece, gente. Aqui, ó, é a equaçãozinha de como o crime acontece. A vida da gente está aqui, ó. A gente sai todo dia da casa para o trabalho, do trabalho para a escola, para o salão, enfim, não importa. A gente que está atento, a gente vai percebendo os sinais de alerta. Quem não percebe os sinais de alerta? Quem está desconectado da realidade. Quando eu falei aqui com o Guilherme, aquela dica de ao chegar em casa e ao sair de casa, não sei se vocês sabem, quando teve a explosão de sequestros aqui no estado de São Paulo, nós fizemos um estudo de como acontecia o arrebatamento da vítima. Pasmem vocês, 85% dos arrebatamentos das vítimas aconteciam quando a pessoa estava chegando em casa ou estava saindo de casa. Você sabe por quê? É capaz de imaginar?
Por quê é mais vulnerável? Exatamente por isso, porque vocês todos, quando estão saindo de casa, o corpo está no carro e a cabeça já está onde? Está lá no escritório, está lá na meta que vai ser cumprida, está lá no... A gente é teletransportado, gente. A gente não vê se as árvores estão floridas, se as ruas estão limpas. Quando você vai dar uma voltinha com o cachorro no sábado de manhã, você passa na tua rua, num quarteirão, você fala, nossa, mas abriu uma loja aqui, uma rotisseria, uma loja que arruma roupa, você para lá na porta. Escuta, quando vocês abriram aqui? Faz 3 meses que nós estamos funcionando aqui, a gente não se dá conta. A vida ficou cada vez mais corrida, a gente está conectado o tempo todo, gente. E na volta? Como é que funciona na volta do trabalho? Você sai do trabalho, você já está com a cabeça em casa, para ver a esposa, para ver os filhos, para ver o futebol, para ver a novela, seja lá o que for. E sabe quem se aproveita disso? O criminoso. Portanto, eu arremato aqui uma única dica para todos vocês. Quem está atento não é assaltado. Quem está atento dificilmente é assaltado, gente. E todos vocês aqui, sem exceção, já evitaram assaltos sem se dar conta. Sabe quando você está passando aqui na rua e olhou uma vitrine bacana e estava um cara aqui andando na espreita de uma oportunidade e você cruzou seu instrumento da visão, que é teu olho, e ele trocou com você, o seu cérebro, que é o órgão da visão, estava olhando a vitrine da Audi, com um carro bacana. Mas ele, preocupado, porque o criminoso vive tenso permanentemente, quando ele viu seu instrumento da visão olhando para ele, ele não consegue ler o teu cérebro, ele só consegue ver o instrumento. Ele se sentiu percebido. Ao sentir-se percebido, ele aborta. O criminoso, que é o fator surpresa, 100% só para ele. Parem com essa bobagem de a gente não poder ter que se privar das nossas coisas. Não. Se você é mulher e gosta de joia, gosta de coisas, né, uma coisa mais exclusiva, qual que é o problema? Você pode, só, por favor, usa com racionalidade, usa a tua joia para ir numa festa, usa a tua joia num momento mais apropriado. Não vai sair de joia na 25 de março, por exemplo, que aí fica complicado. Né? A gente é uma cidade com 11 milhões de habitantes, vai ficar um pouquinho mais exposta. Vocês perceberam o ponto de equilíbrio, gente, que eu estou falando? Usem o recurso, façam da segurança algo para proteger os prazeres de vocês, tá? Então, quem está atento, gente, consegue perceber esses sinais de alerta. E olha só, se você percebe o sinal de alerta, você pode, tá andando na calçada, tá vindo 2 caras na minha direção, 2 caras que os meus alarmes começam a tocar. O que eu posso fazer, gente? O que eu posso fazer? Pô, atravesso a rua. Eu não sei nem se é bandido, gente. Pode ser 2 garotos voltando de uma festa, não importa. Mas eu estou atento, eu percebi a situação, confiem nesse sentimento de vocês, atravessem a rua. Ah, os 2 atravessaram também. Aonde eu entro? Já estou aqui numa fase maior. Aquilo que era apenas um sinal de alerta se materializou num risco, gente. E olha só, aqui eu tenho condições de agir e aqui também eu tenho condições de agir. O que você faria nessa condição, meu amigo? Você atravessou a rua e os 2 bonecos atravessam também. O que você faria? Voltava? Pô, sai correndo no sentido contrário, entra numa loja. Entendeu? Você tem capacidade, olha só, gente, de intervenção nesses 2 momentos. Quem está atento percebe riscos, quem percebe riscos consegue modificar esses riscos, gente. Agora, aqueles que não estão preparados para viver numa cidade com 11 milhões de habitantes, que tem tantas coisas maravilhosas, teatros, restaurantes, cinemas, shoppings e parques maravilhosos, mas tem uma série de problemas que são característicos do nosso país, gente, não está preparado para ficar atento, para ter um pouquinho de investimento na segurança como qualidade de vida, o que vai sobrar para essa pessoa? Vai sobrar isso aqui, ó. Vai sobrar o gerenciamento de crise, que é a hora que o cara, você, dando todo aquele mole, boca aberta, né, distraído, desatento, como muitos andam por aí, desatento, desconectados da realidade, aí o criminoso vem em você, e é como se nós falássemos para ele, numa linguagem não verbal, vem em mim que eu estou facinho. E o cara atende, ele atende e vai. Né? Aí, gente, já não tem mais o que fazer, aí tem que gerenciar a crise, tá certo? Vamos falar um pouquinho de algumas dicas rápidas aqui, por conta do tempo, de como a gente pode se
se comportar. A primeira e mais importante, eu queria terminar essa nossa conversa com essa coisa muito enraizada em vocês, é a atenção. Quem está conectado com a realidade não é assaltado, gente, dificilmente é assaltado. Me refiro ao criminoso oportunista e nós como cidadãos comuns. É diferente, por exemplo, se o cara tem uma encomenda, como já aconteceu. Você precisa roubar um carmanguia vermelho. O cara sai com essa encomenda que ele tem. Aí, gente, o cara pode estar atento, não tem pinote. Mas não é essa a maioria dos casos. A maioria dos bandidos aí estão atrás de uma oportunidade para fazer dinheiro rápido, com liquidez. É isso que os caras querem. E eles roubam 20 por dia, porque, como eu disse, o brasileiro em geral, gente, é mal educado em segurança. Um monte de gente não está preparada. Todos vocês aqui sairão daqui hoje num outro patamar. E vocês que nos assistem, a mesma coisa, num outro patamar de segurança. Vão ficar mais conscientes de que o comportamento pode mudar o nosso destino. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, que ele é matador em termos de conexão. A nossa vida é assim, gente. A gente não vê o que está à nossa volta. A vida vai passando e a gente vai, né? E hoje, se alguém tirasse, se um extraterreno chegasse aqui no Brasil, ele ia voltar para lá e falar pro chefe lá da tribo dele, do planeta, olha, os caras são meio estranhos, eles andam assim na rua. Eles andam assim na rua. Né? É o que as pessoas fazem. Esse é o movimento do ser humano hoje, né? Essa conexão que traz tantos benefícios, que traz tantas agilidades para a gente, tantas coisas bacanas, mas ao mesmo tempo nos faz perder contato com a realidade, com as coisas simples da vida que estão conosco o tempo todo. Então, eu queria muito que vocês levassem isso em conta, sabe? Quem está atento, pode viver bem, pode usufruir dos bens que quiserem, com racionalidade, gente. Você mora em São Paulo, você quer ir no Teatro Abril, que é maravilhoso, mas fica na Brigadeiro Luiz Antônio, Caramba, de repente você vai de táxi, vai de Uber, faz alguma coisa. Agora, vou para um casamento, vou lá em Campinas, vou lá na cidade de Paulínia, onde o César mora, num casamento, numa festa. Qual o problema de você pegar o seu carro, seja ele de qualquer que seja, inclusive do segmento prêmio, por sua família, e experimentar? Se é esse o teu prazer, por que não? A segurança não está para dilapidar os nossos prazeres, ela está para proteger os nossos prazeres, tá certo? Olhem essa situação, que é uma situação clássica, eu vou reproduzir essa cena para vocês. Tem 3 veículos parados aqui numa rua. Esse aqui está com o vidro todo com filme, né? Uma película. O criminoso, ele bate o olho, ele vê quantas pessoas estão dentro, gente? Ele sabe se o cara está atento, está desatento, se está olhando, se não está olhando? O fator surpresa está 100% para ele? Não está, ele fica na dúvida. Esse daqui, gente, está até com o vidro aberto, está olhando a pessoa que está passando aqui na rua, manteve a distância de segurança do carro da frente. Só isso já é uma atitude, porque ao você parar um pouquinho distante do carro da frente, você passa uma mensagem para o criminoso, que você é um cara que está preparado, você não é um boca aberta, você não é aquele cara que é desprovido de qualquer informação de segurança. E sem contar que você tem uma chance, se as condições permitirem, de fazer uma manobra sem ter que dar marcha ré. Isso é uma conduta de segurança, parar com uma certa distância do carro da frente. Esse daqui está com o vidro aberto, falando no celular, com o relógio para fora. Não importa qual que é o carro dele, quem que ele vai? Quem que você iria? É o último, entendeu? O último. Alguém pode falar aqui, mas isso aqui era uma Mercedes, isso aqui era uma BMW, uma Audi, etc. tal. Em quem que o criminoso vai? Ele vai no mais fácil, gente. Não vai no mais valioso. Isso é a bobagem homérica que se fala. O senso comum leva a gente para o buraco, gente, muitas vezes. Isso é um senso comum equivocado. Ele vai por mais fácil, ele vai roubar um reloginho aqui, essa aqui é uma BMW também, é uma Brasília muito velha, né? Uma BMW. Né? Ele vai roubar esse cara aqui, um reloginho fajuto de R$15, porque ele rouba 20 por dia. No final do dia ele faz a somatória do dia e valeu a pena ou não para ele. Mas aqui ele perde menos tempo, o risco dele é muito menor do que é esse daqui e esse daqui. Vocês percebem como é a atitude que faz a diferença, gente? É fundamental ter essa compreensão para a gente poder não deixar o senso comum nos matar. O César é piloto. Se vocês colocarem o César com o carro num rally nas montanhas, e tem a montanha aqui,
E o precipício aqui, o César entrou muito forte na curva, e a força centrífuga está jogando o César para fora. O que você faria? Qual que é o seu movimento no volante? Me fala isso. Você está montanha, precipício. E você está indo para o precipício. Para onde você joga o volante? Para a montanha. Sabe para onde você vai? Para o precipício. O senso comum, o senso de preservação fala, pô, eu não quero ir para o precipício, você joga o volante. Ora, a física está mostrando para você que o carro não está aguentando, está indo para o precipício. Está perdendo, a velocidade está maior do que o atrito da roda. Você virou passageiro do carro. O que um piloto faz? Tira um pouquinho o pé, vira o volante para o precipício, coisa que nenhum leigo faria, né? Jogaria para a montanha. Ele não, o profissional. Ele joga para o precipício, porque ao jogar para o precipício, o que ele faz com a roda? Ele alinha a roda para onde a força está jogando. A roda passa a girar. E ele deixa de ser passageiro para ser condutor do veículo. Lógico que com mais algumas medidas. Mas você percebe que ele teve que lutar contra o instinto? O instinto fala o quê? O que o instinto falou para você? Joga para a montanha. Você percebe, gente? Como a gente tem que lutar contra o senso comum, às vezes joga a gente para o buraco, gente. Joga a gente para o buraco. Então, olha só. Teoria da vitrine. Enterra. Quer ver um outro mito horrível que existe até hoje? Que é o responsável pelos roubos em condomínio, o mito da pessoa suspeita. Isso é um mito. Nossa, aquele cara com aquele cabelinho raspado aqui é bandido. É por isso que em prédios de condomínio que tem um porteiro mal instruído, qualquer homem de terno e mulher de minissaia entra tranquilo, gente. Porque não existe mais a pessoa suspeita como acontecia na década de 40, o bandido romântico, o jeito do malandro. Hoje o que vale é a atitude suspeita por parte de qualquer pessoa. Então, pessoa suspeita é um mito. Teoria da vitrine, outro mito. Vamos fugir dos mitos. Isso é bobagem, não ajuda, não contribui. Tá certo? Ao contrário, nos leva para o precipício. Tá certo? Algumas dicas básicas para a gente chegar ao final aqui, para não me exceder no tempo. Falar no celular, gente, no carro. Pô, não dá. Não dá. É ruim falar isso, eu não gosto de falar isso. Poxa, Luca, eu não tenho direito de andar com o vidro aberto, tomando um arzinho, não gosto de ar-condicionado, não tenho direito de repente, parar meu carro para fazer uma ligação? Tem. Neste momento, não. Tem lá na Suíça, em Liechtenstein, outro lugar mais tranquilo, mas uma cidade com 11 milhões de habitantes, com os problemas que nós enfrentamos na violência urbana, o nosso setup é meio que ajustar para viver dentro de uma cidade que traz todas essas características. Tá certo? Aqui é um pouquinho diferente. Então, lamentavelmente, eu digo, olha, não dá para você andar com a porta destravada, com o vidro fechado, e se você não tem ar-condicionado no seu carro, o site da internet está disponível, ema, cada um com seus problemas.com.br. Tá certo? Porque aí, infelizmente, porque senão o preço a pagar é muito caro. É muito caro. O risco da gente ter um dissabor com o criminoso é muito grande, tá certo? Então, essa é uma dica muito importante, vocês verão muitas pessoas, eu garanto para vocês, se a gente conseguir um pouquinho, não se desconectar com a realidade que eu mostrei nesse filme que nós passamos aqui, dificilmente vocês serão assaltados, apesar do cenário grave de violência urbana que nós temos aqui, tá certo? Embarque seguro, outra coisa maravilhosa, gente. Pô, as pessoas são assaltadas porque entram no carro, fica lá, a mulher ajeitando o cílio, o homem ajeitando a gravata, a mulher passando batom, ajeitando... Não, gente, embarque seguro. Parou seu carro na rua, tá lá, olha o carro, já pega a chave da bolsa. As mulheres têm a chave na bolsa, né? E a bolsa carrega muitas coisas. E os homens também, às vezes, deixam as chaves aí em algumas maletas. Já pega a chave, já olha, tá tranquilo, já vai, entra no carro, entrou no carro, fecha a porta, trava a porta, liga o carro e sai. E no caminho coloca o cinto de segurança. Em outras palavras, não percam tempo dentro do carro com ele parado no momento do embarque. E a mesma coisa no chamado desembarque seguro. Vai desembarcar, dá uma voltinha, garante que está tudo tranquilo, que não tem ninguém em atitude suspeita, já vai recolhendo as coisas, celular, a bolsa, deixa tudo no jeito, parou, estacionou, desce e vai embora. Não fica lá no carro buscando o CD, vendo
que música vai fazer, tirando o pelo da sobrancelha, porque não dá certo, tá certo? É complicado, né? Essa outra situação muito delicada, né? Que você perde o contato com a realidade porque está ali ajeitando alguma coisa no porta-malas, né? Essas 4 coisinhas muito importantes, gente. Os golpes que têm acontecido. Eu fiz um comentário, hoje é quinta-feira, na terça-feira no SPTV, sobre um problema que aconteceu no Rodoanel. Aqui os criminosos estão jogando pedras, né? E assim, quais são as dicas, gente? Primeiro, pô, teve um pneu furado, tá na Marginal 3 horas da manhã, teve um pneu furado, vai parar para trocar, gente? Em São Paulo, 11 milhões de habitantes, um monte de problema aí na Marginal. Pô, vai embora, gente. Estado de necessidade, sacrifica um bem menor, que é o pneu, em prol de um bem maior, que é a tua vida, a tua integridade física, pô. Tem gente que não faz isso, gente mal educada em segurança, quer trocar o pneu para não estragar o pneu. E aí, qual o risco a pagar? Qual o preço a pagar? Algo muito mais grave, tá? Pequena batida. Isso aqui foi tão complicado, gente, tão complicado, que criaram a gangue da batidinha. O cara vinha, dava uma batidinha, e aí, estou falando de alguns anos atrás, felizmente isso está mudando, o carro deixou de ser um patrimônio da família e passou a ser um bem de consumo. Hoje, né? Não é mais aquela... O cara falava assim, eu tenho minha casa, eu tenho um carrinho e tenho 3 telefones. Né? Lembram disso daí? Né? Era patrimônio da família. O carro deixou... Hoje nós somos iguais aos países de primeiro mundo, gente. O carro é um bem de consumo. O carro é uma coisa... Né? Então, se o cara deu uma batidinha em você 3 horas da manhã num local ermo, gente, você não vai parar para... Deixa para lá, gente. Vai embora. Vê depois, né? Ou se para num posto de gasolina, porque os caras se aproveitam disso. Jogar pedra no carro, pega no para-brisa, pega na suspensão, pega no pneu, vai embora, com o carro troncho mesmo, vai do jeito lá, põe a cabecinha para fora do para-brisa e continua caminhando até um posto de gasolina para poder fazer o conserto, etc. Não vai parar, porque os caras até calculam, gente. O cara joga do viaduto, você está a 120 por hora e já tem um esperando na moitinha, respeitando a distância que você vai ter de deslocamento para parar o carro a 120 por hora, o cara já sai da moita e te assalta. Se você for até um local seguro, você acabou com a estratégia dos criminosos, gente, tá? E outra coisa importante, alguém pedindo ajuda, alguma coisa, pô, você não é mecânico, você não é borracheiro, você não é eletricista. Pô, quer ajudar? Liga 190, liga 193, para na polícia rodoviária e ajuda, tá certo? Não é você que vai parar lá para ajudar uma pessoa, a solidariedade tem que ter um certo limite diante do cenário de violência que a gente vive aqui no Brasil, tá certo? Outras atitudes suspeitas, que se a gente começar a incorporar no nosso dia a dia uma visão mais crítica, isso pode ajudar. Pô, tá chegando em casa, tem um casalzinho de namorado ali perto da tua casa, será que é mesmo? Motociclista com 2 ocupantes, pô, é sempre uma atitude delicada e que merece a nossa atenção. Alguém parado ali na esquina da tua casa, gente, pô, dá uma voltinha, liga para a polícia. E vou dar uma dica aqui, né? Quando ligar para a polícia, falar, inclusive eu vi um cano de fuzil saindo pela janela. Aí, vem 10 viaturas imediatamente, tá certo? Já adianto nisso, né? E para chegar ao final, gente, para não comprometer aqui a nossa programação, eu devo falar alguma coisa para vocês sobre a questão de se a prevenção falhou. Se a prevenção falhou por qualquer motivo, e ela pode acontecer, por mais atento que nós estejamos, etc., um dia pode acontecer, naquele segundo que se deu mole, o criminoso estava no seu melhor momento ali, bem posicionado, e aí a coisa acontece. Se a coisa acontece, ou seja, se anunciou o assalto, a recomendação que eu dou como policial, com a experiência que eu tenho, conhecendo esses caras aí, é não reaja. Eu tenho encontrado dificuldade com algumas pessoas que falam assim, porra, mas o Luca fala para não reagir, a gente demorou tanto para conseguir comprar um smartphone do último tipo, do último modelo, a gente trabalhou, se esforçou. Gente, eu compreendo essa grura, mas eu tenho que olhar da minha área. E eu sei que esses caras são capazes, são descontrolados, são intempestivos, são violentos. E se na hora o cara chegou aqui e falou, me passa o teu relógio, na cabeça dele o relógio já é dele, e você está com ele porque você é folgado, é assim que o cara pensa. Então, nessa hora, não é hora de bancar o herói, entrega o bem, porque a vida da gente vale mais do que qualquer bem material. Se a prevenção falhou, não reaja. Não piore o que está ruim. Tá certo? É diferente, né, que eu quero falar para vocês dessa questão aqui da antecipação. Antecipação eu super recomendo.
Antecipação é quando você está andando na calçada, viu os dois caras, você atravessou a rua, os caras atravessaram, você saiu correndo, entrou num boteco, entrou numa lojinha. Isso chama antecipação. Antecipação é 10. Façam isso. Mas só se antecipa quem está? Quem está atento. Quem está atento percebe os riscos e consegue modificar os riscos. Antecipação é show de bola. Sabe por quê? Qual é o seu nome? Alexandre, se eu estou andando aqui na rua e vi teu relógio, nesse momento de quem que é o relógio? É seu. Eu não tenho a sensação de posse. Se eu partir para cima de você, você entrou numa loja, você me surpreendeu, você saiu correndo, etc., acabou. O que eu faço? Eu, como criminoso, eu aborto a missão e vou esperar. Sabe por quê? Eu roubo 20 por dia. Não é um só. E eu não tenho nada de pessoal contra você. Agora, você não é um cara preparado, você é um cara mal educado em segurança, você é desatento, você está conectado no celular, você não presta atenção em volta. Eu chego aqui, vou correr o risco de ser preso, vou correr o risco de ter um policial fazendo uma atividade extra aqui na Oscar Freire e me surpreender, ou passar uma viatura. Vou correr esse puta risco, eu vou chegar aqui e falar para você, me dá o teu relógio. De quem que é o relógio nessa hora? Já é meu. Eu tenho a sensação de posse. A diferença entre antecipação e reação é a sensação de posse sob a ótica do criminoso. Quando o cara tem a sensação de posse dele, do bem, né, o bem já é dele, ele já assumiu todos os riscos do ambiente para poder falar, me dá o relógio já é dele. Qualquer coisa que você faça agora vai representar uma quebra no planejamento dele, ele vai ficar nervoso, ele é descontrolado, às vezes está sob efeito de drogas, está com o dedo no gatilho e pode acontecer uma tragédia, tá certo? Então existe uma diferença muito grande entre antecipação e reação. Então, quem está atento dificilmente é assaltado. Se acontecer, não piore o que está ruim, essa é a minha dica, deixa levar, o bem material a gente recupera depois, tá bom? Ótima pergunta. Nós temos um mecanismo cerebral, quando você recebe um estímulo que tira você do centro, como se fosse um susto, né? Nós temos um mecanismo chamado instinto da sobrevivência, é mais forte do que nós, é nosso código genético. Olha só, qual é o seu nome? Solange. Se você é uma pessoa despreparada em termos de segurança, que você não é mais, porque tudo que eu falei aqui entrou no seu ouvido, quer queira, quer não, e passou pelo seu córtex cerebral, que dá racionalidade, você vai sair daqui hoje diferente, como todos vocês que se predispuseram a estar aqui presente hoje, e vocês que nos assistem aí também pela internet. Você vai sair daqui diferente. Sabe por quê? Porque eu passei um monte de coisas que estão colando no seu córtex cerebral, que é responsável pela racionalidade dos seus movimentos. Diferente de tantas outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, quando acontece um estímulo externo, como um susto desse com uma arma na cabeça, o estímulo é recepcionado pela amígdala cerebral e vai para o tálamo, direto. O tálamo é o responsável pelas nossas reações emocionais. É por isso que você aqui joga o carro para... né? É por isso que vocês, quando eram crianças e brincavam de pega-pega, esconde-esconde, caíam, onde vocês ralavam? Onde ralava, gente? Joelho, cotovelo, mão, porque a gente protege instintivamente. Uma pessoa, Solange, exatamente, uma pessoa mal educada em segurança, que está desatenta, quando acontece uma abordagem dessa natureza, se ela não tiver treinamento, não tiver essa oportunidade, o que acontece? A pessoa reage instintivamente. Instintivamente, qual que é o nosso instinto? 2 instintos nós temos, gente, com base no nosso código genético. É atacar e correr. E vou brincar com vocês aqui que estão escutando a gente na internet. O nosso organismo é tão inteligente que ele até... Agora é um pouco sacanagem que eu vou falar, mas eu vou falar, porque é importante para ratificar o conhecimento. Quando ele dá esse comando para a gente, comando emocional de preservar a nossa matéria, preservar a nossa espécie, ele cessa qualquer atividade digestiva, é por isso que você sente aquele frio no estômago, aquela coisa assim, né? É porque o estômago da gente para gastar sangue na atividade digestiva não é importante, o sangue tem que ir para onde, gente? Para perna e para braço. Braço para atacar, perna para correr. Sabe outra coisa que acontece quando a gente sofre um susto dessa natureza? Uma coisa chamada relaxamento do esfíncter. É por isso que as pessoas mijam na calça, faz o número 1 e faz o número 2. O organismo manda essa mensagem, porque para correr, você tem que estar leve.
E não precisa carregar peso extra desnecessário. Me refiro ao número 1 e número 2. Tudo reações genéticas da gente. Ao contrário, Solange, quem tem treinamento, essa informação passa pelo córtex. Se um cara hoje for assaltar você, naturalmente, automaticamente você vai lembrar do que eu falei aqui, que não reaja. Levanta a mão, que é o que eu vou falar em seguida. Você faz isso, porque o seu córtex te dá racionalidade na ação. Como dá racionalidade para o César, que é um piloto profissional, de nunca jogar o carro para a montanha e jogar o carro na direção do precipício. Ele luta contra o instinto, você recebe racionalidade. Então o estímulo externo ele é amortecido, tem um amortecedor importante chamado córtex. Ele dá uma segurada, ele controla a tua reação emocional e você consegue controlar melhor o seu medo. E essa é a diferença de uma pessoa que a gente fala corajosa e medrosa. O medo nos acompanha. Todos nós temos medo porque o medo está ligado ao instinto da sobrevivência. Qual a diferença de um corajoso para um medroso? O medroso, quando sofre o susto, ele não controla o medo. Ou quando ele está diante de uma situação que coloca em risco a sua vida, a sua integridade, ou uma coisa desconhecida, ele treme. É o caso do cara que não encara um bungee jump, não encara uma montanha-russa. Ele tem medo, não controla. Um corajoso, em geral, ele controla mais o medo, ele segura mais a onda. Nós, de tropas especiais, somos treinados permanentemente com duas palavrinhas, gente. Primeiro, desconforto. O desconforto sempre coloca a gente próximo do medo. Todos os nossos treinamentos são voltados para colocar você em contato com as situações mais tensas, para você poder ter um atributo de controlar seu medo ante qualquer circunstância. E uma outra coisa que nos acompanha nas tropas especiais é o senso de indignação. A gente está sempre indignado, a gente sempre quer mais e melhor, sempre. A gente não se contenta com 99%, nunca. Mas voltando à sua pergunta, quem tem treinamento controla. Não vai dar piti, não vai dar PT, me refiro à perda total, né? Porque controla o medo. Então você hoje, Solange, vai sair daqui diferente. Se acontecer alguma coisa, você vai lembrar que eu falei o seguinte: quando a coisa acontece, olha só, essa é a posição aqui. Se o criminoso chegar e te abordar, todo mundo, levanta a mão, por favor. Você que está aí nos assistindo, levanta a mão. Quando você levanta a mão, não precisa ser exagerado, hein, gente? Levantar assim também, porque chama muita atenção. O criminoso não gosta de coisa muito pirotécnica, entendeu? Aqui, ó, só isso aqui, ó. Você fazendo isso numa situação que a prevenção falhou, o cara te abordou, fala, me passa o relógio. Ó, você está passando duas mensagens sem abrir a boca, Alexandre. Primeira mensagem, estou rendido, estou entendendo. Segunda mensagem, não tenho nada que possa oferecer risco a você. Estou desarmado. Onde está a mão está o controle. O policial gosta muito disso e o criminoso também. Por isso que nós, quando vamos abordar uma pessoa, a gente fala, cidadão, por gentileza, desce do carro, coloque as mãos sobre o carro, coloque a mão na parede. A mão, onde está a mão, está o perigo para nós policiais. E o criminoso também tem medo as pessoas morrem, Solange, por falta de treinamento. Eu costumo dizer que o latrocínio, que é um crime bárbaro, ele é uma resultante do ímpeto inadequado do criminoso com o mau comportamento da vítima em geral. Você está ali distraída, desatenta, não tem treinamento nenhum, nunca teve, acontece aquele susto, o estímulo vai direto para o tálamo que dá a reação emocional, você vai puxar o freio de mão rapidamente, faz esse gesto aqui, ou então você vai pegar a bolsa, ainda que você queira ajudar. Vai pegar a bolsa, o cara está muito nervoso, ele faz julgamentos precipitados, faz julgamentos equivocados, ele interpreta que você não foi pegar a bolsa, foi pegar uma arma, foi pegar uma faca, foi pegar um porrete, qualquer coisa, e aí é uma combinação perigosa. Portanto, eu vou responder sintetizando depois dessa volta e toda a sua pergunta. Quem tem treinamento controla melhor o medo, age de forma mais racional e não piora o que está ruim. Acredite nisso. Para a gente fechar aqui, gente, o nosso bate-papo, depois só resta, se a prevenção falhou, o crime aconteceu, não piore o que está ruim, não reajam, deixa levar o bem material que a gente recupera, o que a gente não recupera é a nossa integridade física e a nossa vida, e respire, já passou o problema, onde eu estou, e gerencie as consequências. Hora de cancelar cartão, hora de ligar para as pessoas, cancelar telefone celular, bloquear telefone, essas coisas, fazer o boletim de ocorrência, né, para a gente ter a incidência criminal, bloquear o carro, facilitar, quem sabe, o trabalho da polícia para localizar e assim por diante, tá certo? O que a gente quer com todos vocês é isso daqui, ó, é o conceito do cinto de segurança. A gente quer fazer
que a educação funcione como funcionou o dia o cinto de segurança. Para quem é mais velho aqui, qual é o seu nome, meu amigo, que chegou agora? Dirceu. Com certeza, Dirceu, quando você começou a dirigir carros, não era obrigatório o cinto de segurança, assim como eu, né? E meu pai tinha um Fuscão. E a gente tinha até um acessório, gente, que nós comprávamos na loja de autopeças, que era uma bolsinha de curvinho que você enrolava o cinto e punha lá, para não ficar aquela coisa pendurada, né? E o do banco de trás a gente enfiava embaixo do banco, estava resolvido o problema. E o carro tinha um conceito que aqueles para-choque, aquelas lâminas de aço para-choque, que se batesse nessa parede aqui, quebrava essa parede tranquilamente, e o carro ficava quase intacto. Não me diz respeito o que acontecia dentro com os passageiros, que o cara sofria todo esse impacto, né? Os conceitos mudaram, hoje o carro se deforma para proteger a melhor peça, que é o ser humano que está dentro dele, não sofrer esse choque todo. E o cinto de segurança foram feitas campanhas conscientizando as pessoas. No começo, Dirceu, e você deve lembrar disso, o brasileiro é tão criativo que comprava uma camiseta branca com uma faixa preta aqui assim, né? Põe em cima do terno, em cima do vestido, para enganar o guarda. Que se resistiram demais a essa questão do cinto de segurança. O que aconteceu? Um processo educativo, conscientização com mudança de comportamento. Campanhas foram feitas, foi mostrado que o cinto de segurança salva uma vida e nem o Mike Tyson, no seu auge, conseguiria segurar um volante de um carro a 30 por hora se batesse contra um muro ou contra um poste e iria parar como qualquer um de nós embaixo do painel do carro. Isso foi tremendamente difundido, muito tornado obrigatório, com multas, com campanhas, etc. O que acontece com os nossos filhos hoje, gente? Que já aprenderam, o nosso filho e nós mesmos, todos nós, a gente não consegue mais andar sem cinto. O que aconteceu? Um processo de conscientização com mudança de comportamento. É assim que eu quero e gostaria muito que a segurança fosse na vida de vocês. Não para privar a gente dos prazeres, mas fazer a segurança proteger os nossos prazeres. Esse que é o meu assunto, e a gente gostaria, como disse lá no filme, que vocês levassem em conta essa questão para tornar a segurança algo muito mais agradável na vida de vocês, tornar a segurança qualidade de vida. Muito obrigado a vocês todos aqui presentes e vocês que nos assistem em casa.